Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além do Jaleco. Hoje estamos aqui com a doutora Daniele. É um prazer ter você aqui com a gente, doutora. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse projeto maravilhoso. Perfeito. De trazer muitas informações, né, para os médicos, para quem tem interesse com saúde, com uma visão diferenciada. Isso é muito importante. Com certeza, doutora. Tenho certeza que vai ser um podcast muito enriquecedor aqui. E já para o pessoal de casa que talvez ainda não te conhece, queria que você contasse um pouquinho mais da sua trajetória, por que você decidiu seguir na sua especialização. Tá, vamos lá. Eu me formei, né, em 2007, me formei no Rio de Janeiro. Eu era paulista, né, e fui estudar no Rio. E aí voltei para São Paulo e acabei arrumando um emprego numa empresa de saúde ocupacional. Então eu digo que eu acho que eu não escolhi a medicina do trabalho, a medicina do trabalho me escolheu. E aí foi uma paixão praticamente à primeira vista, porque medicina do trabalho é uma matéria que a gente não tem tanto na faculdade, pelo menos na minha época. E aí acabei seguindo a carreira dentro da área de medicina do trabalho, de saúde ocupacional, fui fazer minhas especializações, acabei tirando o título e acabei seguindo aí por esse caminho. Depois, com a necessidade do tempo, das mudanças, né? Eu acho que da mudança que o mundo inteiro passou aí, com o aumento das doenças mentais, eu acabei optando também por fazer a especialização em psiquiatria para agregar valor ao meu caminho, à minha carreira. E hoje eu trabalho com medicina do trabalho e acabo também com muito enfoque para a área de saúde mental. Perfeito. Tá. E até um ponto muito legal para a gente começar, né? Que poucas pessoas falam da medicina do trabalho, né? Então eu queria que você deixasse algo mais visual para todo mundo entender. Sim. Eu acho que assim, a medicina do trabalho ainda tem um estigma muito grande na sociedade de que funciona só naqueles exames médicos que as pessoas passam para entrar e sair de uma empresa, ou às vezes num periódico, e que há muito tempo atrás a gente via isso, que o médico do trabalho, às vezes, né, as pessoas falam, ele nem olha para mim, ele não me examina, ele só vê se está tudo bem, me dá um apto e me libera. E eu acho que a medicina do trabalho passou por uma transformação, evoluiu muito. E não é só isso, né? Quando a gente segue uma carreira como médico do trabalho e quando a gente tem um propósito e estratégia dentro dessa área, a gente tem muita coisa para fazer, né? Então, não é só o simples exame médico ali, mas tem toda uma legislação por trás, a gente tem normas que a gente segue. Então, a gente tem muito trabalho mesmo, né? Muita gestão por trás disso e muita atividade. Então, eu acho que falta um pouco de conhecimento da população como um todo, até de muitos médicos, né? Porque, como eu falei anteriormente, não é uma matéria que a gente tem na faculdade. Se tem, é superficial. E é uma área que é muito interessante, tem muito propósito e muita estratégia. Perfeito. E de onde veio essa motivação de trabalhar, né, com a medicina do trabalho e juntar também a psiquiatria? Então, na pandemia, eu comecei a fazer especialização de psiquiatria antes da pandemia, em 2019. Já havia um aumento dos casos de doença mental e no consultório, nos ambulatórios, enfim. Muito questionamento e uma certa responsabilidade nossa sobre a avaliação desses pacientes. E aí foi que despertou a vontade de procurar uma outra especialização para ter um conhecimento maior para fazer conduta, né? Então, se você afasta um funcionário, se você não afasta, o diagnóstico correto, tratamento se está sendo efetivo ou não. E aí que eu fui procurar uma nova especialidade para agregar valor junto com a medicina do trabalho. Que legal, doutora. E hoje em dia, como é que é seu dia a dia? Olha, Léo, meu dia a dia é bem corrido, viu? Imagino. Eu tenho uma empresa de saúde ocupacional, que é a GHS. Eu montei ela aproximadamente uns 10 anos atrás. Empreender no Brasil não é fácil, ainda mais quando a gente quer fazer tudo muito correto, com muita responsabilidade. Então, esse lado empreendedor requer muito, né? Sim. Então, assim, a vida ela é corrida. Eu tenho um filho também,
Então, eu tenho que dar conta ali de ser mãe, de ser filha, de ser mulher e toda essa questão da profissão. Tenho alguns vínculos também CLT dentro, já, né, trabalhei muitos anos dentro de empresas como CLT. E hoje o meu maior foco e objetivo é o crescimento da GHS mesmo e a gente desenvolver essa parte. Perfeito. E quais são os seus maiores desafios hoje no trabalho? Olha, eu acho que na medicina do trabalho como um todo, o maior desafio é voltado para a saúde mental, tá? A gente percebe aí que pós-pandemia as pessoas tiveram, né, algum tipo de prejuízo e a saúde mental foi uma das que mais pegou. Sim. A gente vê um aumento, né, de funcionários afastados por conta disso. Eu acho que também tem um conflito de gerações dentro dos ambientes de trabalho, então isso acaba agravando um pouco. Então eu acho que tem tudo isso, né? O tempo que dá a impressão de que está se passando mais rápido, a gente tem as mudanças tecnológicas que estão muito fortes. Sim. Então, tudo isso tem afetado de uma forma geral a saúde do trabalhador, das pessoas como um todo, e isso reflete na saúde do trabalhador. E eu acho que é o ponto que mais pega dentro de todas as empresas. Tanto que o governo trouxe aí, né, as mudanças das normas e que agora todo mundo vai ser obrigado, querendo ou não, olhar para esse lado dos funcionários. Perfeito. Tá? E é muito importante, né? Pensando até na empresa crescer, né? Exato. Na qualidade para os Exato, funcionários. Léo. O que acontece? A saúde do funcionário ali é o bem maior dentro da empresa, né? É o que você tem de ativo ali. Então, se você não olhar estrategicamente para isso, você vai ter um prejuízo muito grande. A empresa que não tiver um programa bem estabelecido, que não tiver uma cultura muito forte de segurança psicológica, de acolhimento, de respeito, né? Porque tem muito estigma também, né? As pessoas têm muito preconceito com quem fala que se tem uma doença mental. Então, assim, a empresa precisa estar muito ciente, muito madura desse assunto, precisa ter um treinamento muito grande de todos os colaboradores para o acolhimento do funcionário que tem um problema, porque quem não olhar para isso, com certeza terá um prejuízo, e o prejuízo aí é um capital humano que é o principal dentro das empresas. Com certeza. E quais são os maiores mitos ali que você vê dentro do seu dia a dia, né? Dentro da empresa? E como que você faz ali para contornar todas essas situações ali, que eu tenho certeza que aparece muita coisa. Muitas. Eu acho que assim, um dos problemas que às vezes, como nós médicos do trabalho, a gente enfrenta muito, Léo, é a questão do gestor ou do dono da empresa, às vezes, querer a informação sobre o que está acontecendo com o paciente, né? E aí, por conta de ética médica, por conta de sigilo, a gente não pode passar informação médica pro funcionário. Pro funcionário não, né? Pro gestor do funcionário. Então, isso eu acho que é um problema grande. Sim. E aí, os outros mitos, muito relacionados à saúde mental, é que as pessoas acham ainda que a doença mental é frescura, ou que a pessoa está fazendo corpo mole, ou até que a própria medicação vicia, né? A gente tem muito isso. Então, assim, doutora, eu não quero tomar medicação porque eu vou ficar viciada. E depois eu não vou conseguir largar, eu não quero fazer o tratamento. Ou eu não quero dizer para a empresa que eu tô ruim, porque senão eu vou ser demitido. E, na verdade, isso precisa ser olhado, né? Não dá para tentar tampar ali com uma peneira, porque não vai ter jeito, uma hora isso vai extravasar. Então, eu acho que tem tanto o lado do funcionário, que tem muito receio de ser excluído ou ser julgado, como também tem do empregador, no sentido de que ele pode achar que todo funcionário está fazendo corpo mole, que está encenando, enfim, e que não tem realmente um problema de saúde, né? Porque a saúde mental ela é difícil de quantificar. Sim. Né? E ela é muito subjetiva. Então, para muita gente, a gente nunca sabe quando a pessoa está falando a verdade ou não, né? Então, eu acho que esses são os pontos que mais pegam e que eu vejo no dia a dia, né? Que as pessoas batem ali na sua porta e falam, mas eu quero saber, porque eu acho que o fulano está encenando, é porque ele não quer vir.
Porque eu vi ele na rede social com uma foto bonita rindo, né? Então, assim, isso é muito comum no dia a dia. E não representa, na verdade, se a pessoa está bem, se ela não está, se ela está fazendo tratamento, se ela não está, enfim. Então, existe muito ainda preconceito e estigma em cima dos problemas mentais. Certo. E hoje em dia, né, cada vez mais a gente vê que tá tudo levando, né, por desenvolvimento ali, a internet, tem várias coisas, a pessoa tem contato com várias realidades. Exato. Isso acaba influenciando, às vezes, positivamente, Sim. mas também negativamente ali no dia a dia da pessoa. Sim, eu gosto muito de falar isso também e converso isso muito com as pessoas, com os pacientes, né? Que assim, a rede social, ela proporciona pra gente muita coisa boa, traz conhecimento, né? Ela traz atualização, os assuntos chegam muito rápido na gente e tal. Mas na rede social, você tá vendo um recorte da vida da pessoa, né? Ali ninguém vai postar as dificuldades, todo mundo põe uma vida ali linda, né? Sim. Com a melhor roupa, com filtro, enfim. E isso faz com que as pessoas se comparem muito e que fiquem insatisfeitas, né? Então, assim, a gente percebe muito isso, que eu tenho esse ponto de vista, assim, que eu vejo que tem muito paciente que se ilude muito na vida do que o outro tá muito bem e ele não. Mas, na verdade, o outro tá postando ali um recorte, você não sabe o que tá por trás, se realmente é aquela vida ali de glamour, né? E tem pessoas, como a gente sabe, que vivem das redes sociais. Então, assim, é muito mais fácil quando você vive para aquilo, você conseguir tá bonita ali todo dia, tá de bom humor, você tá fazendo um papel, você tá encenando ali, né? Sim. E a realidade, o dia a dia é outra coisa. Então, eu vejo também que, principalmente os jovens, têm essa dificuldade para lidar com o que é real e o que está ali nas redes sociais. A própria ilusão de que a internet vai trazer dinheiro. Então, assim, para que eu vou querer pegar o ônibus? Vou querer pegar o trânsito? Vou querer ter as metas para bater, para eu ganhar um salário e ainda não ter a vida de luxo que eu vejo exposta ali do outro. Então, isso gera muito conflito e acaba agravando muito os quadros. A gente vê na prática isso. Perfeito. E como que é lidar ali com, por exemplo, um problema físico e a diferença ali, né, para um problema mental? Então, Léo, foi o que eu falei, né? O problema de saúde mental, às vezes ele é subjetivo, a gente não consegue palpar. O problema físico, às vezes é um pouco mais fácil de você identificar. Na medicina do trabalho, a gente tem algumas normas que regulam. Então, né, quando a gente fala de exame médico, da avaliação do funcionário para o trabalho, a gente tem alguns protocolos a serem seguidos. Eu vou dizer aqui protocolo como se fosse um protocolo, para você avaliar. No caso da saúde mental, é um pouco mais difícil, né? Mas a saúde física, você tem exames complementares, o exame físico, de acordo com o risco que a pessoa está exposta, tem uma obrigatoriedade, né, pela ANR do que você vai pedir de exame complementar, a periodicidade desses exames. Então, eu acho que a parte física é um pouco mais fácil, né? A mental, como é subjetiva, acaba ficando um pouquinho mais delicada. E foi o que eu falei lá no começo, né? Quando eu acho que você não tem a expertise da psiquiatria, né, um pouco mais aprofundada ali, às vezes você pode se embaralhar um pouco para fazer esse diagnóstico correto e para avaliar se a pessoa tem uma incapacidade laboral ou não. Perfeito. Tá. E quais sinais você vê ali que o ambiente de trabalho não está saudável? Olha, Léo, isso é também tão questionável. Eu achei uma pergunta bem interessante essa, porque muito se fala dos ambientes tóxicos, né? As pessoas, porque onde eu trabalho o ambiente é tóxico. Mas, assim, de uma forma geral, eu acho que ambientes onde as pessoas não têm segurança psicológica, não tem como ter um ambiente saudável, né? Seguro e saudável. Eu acho que segurança psicológica é o primordial. Essa segurança psicológica vai vir muito com a cultura da empresa, com o que a empresa tem de missão, de valores, né? Geralmente não, né? Isso vem pré-estabelecido da alta gestão.
Sim. Então, por mais que às vezes o pessoal da camada ali, às vezes do chão de fábrica, tente, né? Isso tem que vir de cima para baixo. A empresa precisa estar muito consciente e madura do que eles querem de ambiente, o clima que eles querem dentro da empresa. Então, eu acho que segurança psicológica é o principal, né? E aí, quando a gente fala de segurança psicológica, o que é segurança psicológica? Né? É você ter a liberdade de você expressar o que você sente, o que você pensa, você se sentir confortável para manifestar ali suas opiniões, né? Quando a gente não tem essa liberdade, quando você não tem segurança para falar, né? Você acha que você não vai ser ouvido ou que você pode... que as pessoas vão dar risada do que você vai falar ou que você vai sofrer uma punição pelo que você está falando, isso gera um desconforto, a pessoa não é capaz de colocar para fora ali o que ela pensa, e isso bloqueia a criatividade, bloqueia a produtividade. Então, eu acho que acaba influenciando muito essa questão da segurança psicológica, né? E isso tem que estar lá na cultura da empresa. Permitir que as pessoas sejam quem elas são. Mesmo porque hoje em dia a gente tem aí, muito se fala também dos programas de inclusão, né? Então, assim, você vai ter ali nas empresas pessoas de tudo que você pode imaginar. Então, você vai ter pessoas de mundos políticos diferentes, pessoas com opções sexuais diferentes, pessoas com deficiência, pessoas com necessidades especiais, com opiniões diferentes. Então, assim, todos precisam... Diferentes. Exatamente. Então, todos precisam ser respeitados. A opinião de todos precisa ser, né, escutada, levada adiante, analisada, né? E eu vejo que isso é o ponto principal. Quando o funcionário, muitas das vezes, entra para reclamar, ele não entra para reclamar assim... ele até entra, às vezes, para falar, eu tenho uma meta muito abusiva. Mas o que está pegando não é a meta abusiva. O que está pegando é porque ele não está feliz ali. Ele está insatisfeito porque ele não pode manifestar e falar quem ele é. Às vezes ele não tem liberdade nem para falar assim, olha, hoje eu não consigo fazer hora extra porque eu preciso pegar meu filho na escola. Né? Então, a questão não é fazer a hora extra, é não poder manifestar-se sobre a hora extra. Entendi. Então, eu acho que a segurança psicológica e a cultura da empresa é onde pega mais. Né? E cultura não é só fazer programa de cultura por e-mail e falar lá quais são as missões e os valores da empresa. Não é isso. Né? Cultura é um processo que ele é estabelecido, ele é treinado, ele tem que ser incorporado. Não é uma coisa tão simples. E não é de um dia para o outro e também não vai ser uma ação única. Né? É um processo que ele é contínuo, ele tem que ser revisto... e tem que ser muito bem trabalhado dentro da instituição. E aí também tem o outro lado. Quando o funcionário não se sente pertencente àquele local, porque às vezes pode acontecer também. Né? Eu não me adaptei à cultura daquela empresa. E aí eu estou sendo afetado. Aí eu também falo muito isso às vezes para os pacientes. Então aí você tem que procurar também. Né? Se você não está bem ali, às vezes o funcionário também tem que ter a proatividade de procurar o que é melhor para ele. Sim. Né? Porque você fica 75% do seu tempo no trabalho, então você tem que ser feliz ali. Com certeza. Né? Porque senão isso vai refletir na sua vida pessoal, na sua vida conjugal, na vida dos seus filhos. E aí isso forma um ciclo vicioso que prejudica muito mais o paciente. Perfeito. E aí, doutora, eu queria entrar num ponto também que é muito importante, que são os exames, né, de rotina ali, pensando ali na parte de evitar doenças, afastamentos, né? Como que é essa parte? Vamos lá. A medicina do trabalho, quando a gente fala em exames médicos, a primeira coisa é o PCMSO. É um documento, que é o programa médico, que nesse PCMSO, nesse programa médico, o médico vai analisar os riscos que a pessoa está exposta através do PGR, que é um documento feito pela engenharia. E aí, através dessa identificação da exposição, do grau de exposição, dos limites estabelecidos, a gente consegue avaliar
quais são os exames que são necessários. Então, aí a gente tem as NRs, que nos diz quais são obrigatórios, a periodicidade, e a partir disso você monta esse programa, e esse programa é que vai nortear a realização dos exames. Então, se a pessoa não está exposta a nenhum tipo de risco, né, às vezes uma atividade administrativa, ela só faz o exame clínico. Se eu tenho uma exposição, por exemplo, a um ruído intenso, a uma poeira, né, aí depende do tipo de poeira também, um trabalho em altura, um trabalho com eletricidade, aí eu tenho os protocolos e os exames que eu preciso pedir. Aí pode ser uma audiometria, um raio-x, uma espirometria, enfim, aí depende do tipo de risco, o grau, né, desse risco, e o tipo de exposição, e aí a gente define periodicidade, quais esses exames vão ser feitos. Perfeito. Através desses exames e da avaliação clínica, a gente consegue identificar, né, se a pessoa tem alguma doença relacionada ao trabalho, se ela está apta para realizar atividade, para ela ser exposta a um tipo de risco também, e qual a conduta que você toma ali. Uhum. Então, assim, o exame médico, ele é muito importante, foi o que eu falei também lá no começo, né? Não é só simplesmente nem olhar na cara da pessoa e liberar o apto, porque às vezes você pode estar agravando uma coisa que já existe, né? Se a pessoa tem uma predisposição, ou você está piorando, na verdade não piorando, né? Você pode agravar ou você pode causar, né? Então, você tem que tomar muito cuidado ali com o que você avalia na hora desse exame, porque você pode estar... Você está brincando com a saúde de uma pessoa, né? Você pode estar causando um problema muito grande para a pessoa e para a empresa, consequentemente. Com certeza. Tá? E quais ações práticas, né, você geralmente recomenda ou você acha que é importante o pessoal de casa saber? Olha, eu acho que, assim, todas as empresas precisam ter programas de saúde estratégicos. Então, eu acho que, assim, não só o PCMSO, que vai ali promover a saúde, né, que vai cuidar da saúde dos trabalhadores, mas programas de saúde mental, programas de saúde financeira. Uhum. A gente tem vários âmbitos, né? O suporte de saúde mental com psicólogos, com terapeutas, isso é muito importante hoje em dia. Muito se fala também de você ter uma assessoria, quando eu falo de saúde financeira, porque... principalmente aqui no nosso país, né? A gente tem um grande número de pessoas endividadas. Então, não dá para se falar em saúde mental se a gente não tiver saúde ligado, financeira. Está muito ligado uma coisa na outra. Então, são programas interessantes também. E aí, a gente tem inúmeros programas de promoção de saúde, de qualidade de vida, que pode ser implementado. E aí, uma coisa que é importante também, Léo, é avaliar a população que tem naquela empresa. Né? Não adianta eu querer fazer uma campanha de, por exemplo, Outubro Rosa... numa empresa que eu só tenho homens, né? Não que eles não possam levar isso para as esposas, para as mães, para as filhas. Pode, mas você tem que avaliar muito ali qual que é o perfil do seu colaborador, o que você tem ali para você direcionar as campanhas de saúde. Porque a gente vê muito isso na prática, né? Empresas que prestam serviço de consultoria, de qualidade de vida, enfim... várias atividades relacionadas à promoção de saúde vendem produtos de prateleira, que a gente fala. O produto de prateleira ali você vai colocar, você vai gastar uma grana, mas não vai ter nada estratégico. Então, você não vai receber isso de volta em forma de investimento, enfim, em forma de lucro, porque você só vai gastar. Né? Então, tem que ter uma visão estratégica para toda ação que você vai fazer. Com certeza. Tá? E aí, um ponto que... ultimamente está muito em alta, né, nos noticiários, é o burnout, né? A questão ali também do estresse, como que é de fato, tá cada vez mais comum, né? E como que você lida, né, com essa queixa, com esse aumento, né? Eu falo que eu acho que é um dos assuntos mais difíceis para tratar hoje no consultório, né? Por quê? Porque o funcionário, ele já chega muitas vezes já... Achando que já tá. Uhum. Então, ele já fala assim, eu já tenho esse diagnóstico. Só preciso da assinatura. Exatamente. Só, né? E o que acontece muito que a gente vê também? Às vezes, o psiquiatra ou o médico que assiste o paciente fora da empresa, ele já emite esse laudo com esse diagnóstico. Só que, às vezes, a pessoa, o profissional não conhece, né, a atividade. Então, para você realmente afirmar, na verdade, você tem que conhecer o ambiente de trabalho, você tem que conhecer... as atividades da pessoa.
você tem que fazer um cruzamento ali de muitas informações para você bater e falar, não, você está com diagnóstico X, né? E o médico do trabalho acaba sendo muito responsável por isso, né? Então, assim, a gente tem pego muito frequentemente, muitos laudos médicos eu pego isso. Então, aí o psiquiatra lá coloca que a pessoa está com ansiedade, depressão e junto coloca o CID de burnout. Então, isso precisa ser feita uma avaliação detalhada, né? Precisa ser... talvez não vai ser numa única consulta que você vai conseguir identificar isso. Então, eu acho que isso é um grande desafio mesmo, né? E quando se encontra muito isso, eu acho que o médico do trabalho é muito responsável também, é uma responsabilidade dele investigar o porquê que está acontecendo isso, né? É outra coisa que eu falo muito, que o médico do trabalho tem possibilidades de encontrar ali coisas que às vezes ninguém está sabendo que está acontecendo dentro da empresa, né? Porque você recebe muita informação numa consulta. As pessoas confiam para contar. Então, às vezes, a gente consegue captar. É óbvio que a gente não pode falar, a gente tem um código de ética, tem sigilo médico, mas você consegue já ligar ali um pisca-alerta de falar, nossa, ali não tá legal, tá acontecendo alguma coisa. Né? Então, eu acho que tem esses dois lados. Tanto que a gente pode receber esses diagnósticos e conseguir fazer um plano de ação para o que está acontecendo e para fazer o diagnóstico correto também, porque também não vão ser todos os casos que vão ser causados exclusivamente ou agravados pelo trabalho. Com certeza. Tá? E aí, como que é passar isso ali pros gestores, pro dono da empresa? Isso é difícil, isso é um grande desafio. Porque na grande maioria das vezes... cultura, né? Exatamente, porque na maioria das vezes tem uma recusa, né? Sim. As pessoas não aceitam, enfim. E aí a gente volta na questão dos programas. Né? Quando se tem um número absurdo de atestados, de afastamento pelo CIDS-F, tem que ligar um sinal de alerta. Não só pelos Fs, tá? Porque às vezes a pessoa ela tá ansiosa, ela tá fadigada, ela tá estressada, e aí você tem outros problemas também, né? Uma gastrite, uma enxaqueca, as dores musculares, enfim, é um conjunto de coisas que andam juntas. Mas é difícil, não é tão simples. Uma reunião para se falar isso é complicada. Precisa ter maturidade da alta gestão para receber isso. E aí a gente tem que, eu falo muito isso também, que a gente tem que provar com números. Então, assim, não adianta levar simplesmente achismo, né? Você tem que levar números, você tem que comprovar que você, investindo num programa, você vai ter retorno, para você sentar numa mesa ali junto com a alta liderança e fazer com que eles se sintam convencidos de que precisa ser investido dinheiro ali para ter retorno, né? Então, às vezes não é um assunto muito fácil, mas é um dos nossos papéis como médico do trabalho, informar esses números, informar a parte financeira, para que os autogestores olhem a gente de forma estratégica. Perfeito. E como sua clínica atua ali na parte da saúde ocupacional? Tá. A GHS, foi o que eu falei, quando eu fundei a GHS, uma das maiores dores que eu acho do público, do mercado, eram empresas de medicina do trabalho que estivessem muito próximos do cliente, que não fizesse só aquele exame que eu falei de não olhar na cara do funcionário e liberar. Então, o objetivo maior da GHS é oferecer uma medicina do trabalho e a segurança também com uma proximidade do cliente, né? Muito legal. O que eu acho muito disso? Quando a gente pega empresas pequenas, às vezes a gente fala das empresas grandes, mas empresas grandes às vezes tem tudo muito bem estruturado, vai ter ambulatório dentro da empresa, então o cara tem convênio, então ele tem acesso à saúde. Quando a gente fala de empresas pequenas, nem sempre todo mundo vai ter convênio médico, a pessoa não tem acesso à informação, enfim. E aí, aquele contato ali com o médico, do exame periódico, do admissional, enfim, às vezes é o único contato que a pessoa tem na vida, né? Então, esse exame de qualidade, essa atenção, essa proximidade, tem muito valor agregado ali,
né? Às vezes a pessoa vem medir a pressão está alta, às vezes ela nunca mediu, fazia mais de 1 ano que ela não aferia a pressão. Então, é um momento que você tem ali para fazer diagnóstico, para você orientar, para você promover saúde mesmo. E aí eu acho que a GHS, um dos principais pontos que a gente preza é um atendimento de qualidade. E de levar também os benefícios estratégicos e financeiros para a empresa. Acompanhar funcionário afastado, atestado médico, enfim, não só para empresas grandes, mas para as empresas pequenas. Perfeito. Né? E eu ia até perguntar, quais transformações ali você mais vê ali, independente do tamanho da empresa ali, quando a empresa começa a investir mais nisso? Eu acho que tem um valor muito alto de gestão de funcionário afastado, de qualidade de vida. Por exemplo, às vezes a gente tem empresas, eu pego muito isso, empresas pequenas que tem um funcionário que começa a entregar atestado, e o gestor não sabe o que fazer, até porque às vezes ele também tem receio de questionar e de sofrer algum tipo de represária, né? Achar que é um assédio. A gente vê muito isso, e as pessoas às vezes nos procuram. Dani, você pode acompanhar? Posso marcar uma consulta? E a gente faz muito isso no GHS. Legal. Então, assim, eu acho que isso é um benefício que a gente pega um retorno muito positivo dos nossos clientes. Que é um acompanhamento próximo mesmo. Então, não tem essa de, a empresa grande precisa, a empresa pequena não precisa, Não, é né? todo mundo que precisa. Inclusive, eu acho que essa é uma das dores do mercado ainda, que as empresas pequenas não têm essa cultura de investir em saúde e segurança, e às vezes um processo trabalhista relacionado a isso pode quebrar a empresa. Tá? Então, eu acho que isso precisa ser muito olhado, precisa ser muito discutido, e nós, como médicos do trabalho, precisamos levar essa informação para a população de uma forma geral. Perfeito. E até para corroborar com isso, queria que você passasse, né, uma mensagem tanto para o trabalhador quanto também para o empresário ali, que de fato precisa ali de um acompanhamento seu, da sua empresa. Eu acho que assim, Léo, as pessoas estão precisando de ajuda, as pessoas estão precisando ser escutadas. Então, assim, a minha mensagem é que tanto o empregador quanto o empregado, se tiverem a possibilidade, procurem o médico da empresa, procurem o médico do trabalho, procurem ajuda, né? E para os empregadores, desenvolva essa questão da segurança e da cultura que preze por um ambiente saudável e seguro dentro das empresas, né? Eu acho que a partir do momento que você tem esse ambiente, você vai ter produtividade, você vai ter lucro, você vai ter pessoas felizes, né? E eu acho que, assim, a gente está aqui para viver e ser feliz. A gente veio nesta vida para ser feliz. Então, isso é um gancho aí. Eu estou num outro projeto novo. Estou escrevendo um livro que vai falar sobre felicidade no trabalho. E que eu acho muito importante, né? Porque a gente vê na prática o quanto as pessoas só vão ali ganhar o seu salário para depois ser feliz em casa. Né? Então, você passa as 8 horas trabalhando porque você quer catar seu salário e ir embora para ser feliz em casa. Só que a maior parte do tempo você está ali. Né? Então, acho que dá para ser feliz ali e dá para ser feliz em casa. Com certeza. E aí, uma coisa também que o empregador, às vezes, através dessa história da cultura e tal, quando a gente fala isso, um ambiente onde todo mundo esteja feliz. Acha que a felicidade é ficar dando risada e não produzir nada, mas não é esse tipo de felicidade. É de estar ali em paz, centrado, equilibrado, pronto para entregar. Entregar com qualidade, né? Fazer com que as pessoas evoluam, né? Tem a questão espiritual também. Então, é muito importante que as pessoas evoluam espiritualmente. Quando a gente fala espiritual, não falo de religião em si, né? Porque cada um tem que ter a sua escolha, enfim, cada um tem a sua escolha. Mas que as pessoas consigam desenvolver todos esses pilares para que a vida seja um pouco mais leve e mais feliz. Com certeza. Tá. E eu queria que você, também para o pessoal de casa que ainda não conhece seu trabalho, queria que você passasse suas redes sociais, onde eles podem te encontrar. A gente tem o site da GHS, que é www.ghsmed.com.br. E tem o Instagram, o meu pessoal,
que é DRA, Daniele com I, Assaf. E tem o da GHS, que é o @GHSmed. E aí são as duas redes sociais que a gente mais compartilha informação, que eu tento ali mostrar um pouco do dia a dia, um pouco da minha família também. Legal. E aí um pouquinho da minha vida. Tá Perfeito, bom, Léo? doutora. Foi um prazer. Calma aí, que me ligaram aqui. Vou encerrar. Conseguiu trazer tudo? Sim. Show, beleza. Bom, doutora, muito obrigado por ter vindo aqui. Espero que você volte mais vezes e também que você tenha gostado aqui do nosso episódio. Eu que agradeço, Léo, agradeço o convite, agradeço a recepção, a toda a equipe. E de coração mesmo. Ser escolhida para falar sobre medicina do trabalho é uma gratidão. Porque foi o que eu falei, é uma especialidade que muita gente ainda não olha, que a população, de uma forma geral, desconhece. E eu fiquei muito feliz com o convite. Que tá legal, bom? doutora. Muito feliz Então, mesmo. espero que volte mais vezes. Obrigada, agradeço e sucesso para vocês. Obrigado. Tá bom? Você que chegou até aqui, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar seu like para não perder nenhum conteúdo, que eu te espero no próximo episódio. Até mais!